Leandro Carnal, mais uma vez, quer comentar sobre a Bíblia Sagrada. E desta vez ele vai falar sobre as mulheres de Salomão, vai falar sobre Adão e Eva, Caim e Abel. Sobrou até para a família de Jesus dessa vez. Será que Jesus teve dois pais? Nós vamos fazer algo muito simples aqui. Nós vamos ouvir os argumentos dele num corte aqui que nós temos na internet. E vamos conferir se aquilo que ele está dizendo realmente corresponde com o que a Bíblia ensina. Então preste atenção, nós vamos ouvi-lo e depois comentar. O que é a família tradicional? Primeira família do mundo, havia dois infratores expulsos do paraíso, que geraram um assassino e um cadáver. Adão, Eva, Caim e Abel. Essa é a primeira família do mundo. Sim, esta é a primeira família do mundo. E sim, Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, Caim matou Abel, tudo isso está na Bíblia. Mas perceba uma coisa muito simples aqui, gente. Isso não é apresentado como um modelo bíblico de família. Na verdade, é exatamente o contrário. Caim assassinando Abel é uma demonstração daquilo que aconteceu com a humanidade depois que o pecado entrou no mundo. Se nós queremos descobrir qual é o padrão estabelecido por Deus, a gente precisa voltar um capítulo. Antes do pecado, antes de Gênesis 3, tem Gênesis 2. E Gênesis 2 mostra o padrão que Deus estabeleceu. O homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, antes da queda tem o padrão original de Deus. Antes de Caim, antes do primeiro homicídio. Aí sim existe um padrão estabelecido na criação. E isso é tão importante, gente, porque milhares de anos depois, quando Jesus foi perguntado sobre o casamento, Jesus volta lá para Gênesis, ele volta lá para Adão e Eva. Lá em Mateus 19, ele fala, você não tem lido o que o Criador fez desde o princípio, criando homem e mulher? E ele cita justamente Gênesis 2, por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, se eu quero saber o padrão bíblico para o casamento, eu não olho para Caim assassinando Abel. Eu olho para aquilo que Deus estabeleceu antes do pecado, para aquilo que Jesus posteriormente reafirmou. Caim não representa um modelo. Caim representa justamente a destruição do modelo por causa do pecado. Isso aqui é muito simples, gente. Eu não sei se o Leandro Carnal faz isso de propósito ou se ele faz isso porque ele não conhece, talvez, as escrituras. O que você acha, hein? Vem comigo, vamos lá, vamos entender o que ele está falando aqui. Eu quero a família baseada na Bíblia. 700 esposas e 300 concubinas de Salomão. Então, peraí, mais uma vez. Salomão aqui tem 1000 mulheres. Esse argumento parece muito forte até você abrir a Bíblia e ler o texto. Sim, Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, está lá em 1 Reis capítulo 11. Mas o que o Carnal diz nesse corte é o que o próprio texto condena daquilo que Salomão está fazendo. Eu quero ler com você esse texto. Veja comigo 1 Reis capítulo 11, a partir do versículo 1. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Veja o que o Senhor disse aos filhos de Israel, gente. Não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. É só ler o texto e perceber que o Senhor está condenando o que Salomão fez e não aprovando. Então, gente, utilizar Salomão para definir o modelo bíblico de casamento é fazer justamente o contrário do que o próprio texto diz. A Bíblia não está dizendo, olhem para Salomão e façam igual, porque essa é a família tradicional, esse é o padrão bíblico. A Bíblia está dizendo exatamente o contrário. Olhem para Salomão e vejam as consequências de desobedecer a Deus. Preste atenção, gente. Há uma regra fundamental de interpretação bíblica que é muito fácil. Descrição não significa prescrição, norma. A Bíblia não descreve assassinos para copiarmos os assassinos. A Bíblia descreve assassinos, isso não significa que nós devemos aprovar assassinatos.
A Bíblia descreve adultérios, isso não significa que Deus aprove adultérios. A Bíblia descreve idolatria, isso não significa que Deus aprove idolatria. A Bíblia descreve homens com várias mulheres, isso não significa que Deus aprova essa prática, porque há um padrão estabelecido por Deus. Então, se alguém disser, ó, está na Bíblia, portanto é bíblico, a resposta não é essa. A resposta é, peraí, depende. Satanás também aparece na Bíblia. Isso não significa que Satanás seja um exemplo bíblico a ser imitado. Então, nem tudo que está na Bíblia é para ser imitado. Tem coisas que é para você rejeitar daquilo que está nas Escrituras. Mas vamos acompanhar o corte aqui. Veja, agora ele vai falar de Davi. O rei Davi, a quem se colocou no seu leito de 90 anos uma adolescente para aquecer a cama do rei. Isso é bíblico. Isso é bíblico porque está na Bíblia. Mas não quer dizer que é um padrão bíblico. Aqui nós temos alguns problemas factuais, né? Primeiro que Davi não tinha 90 anos quando morreu, ele tinha 70 anos. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 4, nos informa que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. Então, Davi tinha, ao fim da sua vida, aproximadamente 70 anos e não 90. Mas aqui não é o problema cronológico, né? O problema maior aqui é mencionar que essa jovem primeiro, essa mulher chamava Abisag, uma sunamita, está lá em 1 Reis, capítulo 1. E Davi já estava velho e tinha dificuldades para manter o seu corpo aquecido, então os seus servos procuravam uma jovem que pudesse servi-lo para aquecê-lo ali, para ajudá-lo. E aí encontram Abisag. E a Bíblia realmente diz que ela era uma jovem muito bonita, mas chamar Abisag de adolescente já vai além do que o texto nos informa, porque a Bíblia não fornece para a gente a idade dela. O pior disso tudo é que o próprio autor bíblico, sabendo talvez que aparentemente alguém poderia interpretar aquela situação de forma sexual, meu Deus, colocaram uma jovem junto com Davi no final da vida dele, tá, para aquecer ele. Por isso, o próprio autor do texto faz questão de escrever no versículo 4 exatamente o seguinte, eu vou ler com você. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ou seja, gente, o texto aqui explicitamente afirma que Davi não teve relações sexuais com Abisag. Então veja como a leitura muda tudo aqui, quando a gente abre a passagem, Davi não tinha 90 anos, o texto não diz que Abisag era adolescente e ainda diz explicitamente que Davi não manteve relações sexuais com ela. Isso não significa que Davi seja um exemplo de marido, um marido perfeito. Muito pelo contrário, a Bíblia registra pecados gravíssimos de Davi na área sexual, especialmente com o caso que você conhece de Batseba. Mas novamente aqui, registrar o pecado de Davi não significa aprovar o pecado de Davi. Colocar uma moça jovem para aquecer um rei ali não significa que a Bíblia está aprovando isso. Ela está apenas descrevendo isso. Gente, e ler os comentários aqui do corte, as pessoas dizem, nossa, perfeito, agora sim encontramos alguém que interpreta a Bíblia. Como interpreta a Bíblia? Tá tudo errado aqui. Sim, isso é bíblico. Davi, só que ele não teve relações com essa jovem. Está escrito no texto. Gente, é muito fácil de perceber isso, né? Por que será? Depois eu vou deixar você colocar nos comentários aqui. Por que será que o Leandro Carnal está falando dessa forma? Será que ele não sabe ou ele tem outros motivos para dizer assim? Vai entrar agora a família de Jesus. Vem comigo. A Sagrada Família, texto de um livro do Engels. A Sagrada Família. Jesus tinha 2 pais. Tinha José e tinha Deus Pai. A família sagrada não era uma família tradicional. De onde vem o modelo de uma família? Eu acho que Jesus era feliz, Maria feliz e José era muito feliz, exatamente porque não eram uma família tradicional. Exatamente porque não cumpriam este estatuto judaico de uma mulher casar virgem e ter muitos filhos com seu marido. Mas ela casou virgem exatamente como os princípios judaicos. Gente, dizer que Jesus tinha José e Deus Pai e, portanto, ele possuía 2 pais, como se estivéssemos falando de uma estrutura familiar misturada com 2 pais numa só casa. Gente, pelo amor de Deus, né? José era o pai terreno e legal de Jesus. Deus Pai é pai do Filho numa revelação divina e eterna. Está falando de coisa totalmente diferente. O cristianismo não ensina que Maria tinha 2 maridos.
pelo amor de Deus. Também não ensina que Deus Pai teve relações sexuais com Maria. Além disso, gente, se você ler lá em Lucas 1, o texto diz bem claro que Maria pergunta ao anjo, como é que isso vai acontecer, pois eu não tenho relação com homem algum. E aí o anjo responde, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Estamos falando aqui de um milagre, da encarnação, de cristologia, não de um segundo marido de Maria. Além disso, existe uma afirmação curiosa aqui, porque Karnal diz que José era muito feliz, tal. A Bíblia não fala isso, fala exatamente o contrário. Porque exatamente o contrário do que ele está falando aqui, a Bíblia mostra que José estava preocupado. Quando José descobre que Maria estava grávida, ele não pensa, que maravilha, finalmente agora uma estrutura familiar não convencional, não tradicional, agora tem 2 pais aqui nessa casa. Não, ele não está pensando nisso. Mateus 1,19 diz que José ficou irritado e que pensou até em deixá-la secretamente. Eu vou abandonar ela aqui e tal, porque, primeiramente, na cabeça de José, ela me traiu. José somente recebe Maria depois que Deus revela para ele através de um anjo que aquela gravidez era consequência de um ato sobrenatural do Espírito Santo. Depois que o anjo aparece para José e revela para ele, ele se acalma. Portanto, gente, essa ideia de que José estava feliz justamente porque a sua situação financeira não era convencional, não era uma família tradicional, não é isso que a Bíblia diz. Agora eu quero fazer aqui só uma ressalva aqui, né? Porque eu acho importante. Essa expressão família tradicional talvez não seja a melhor expressão, porque família tradicional é uma expressão moderna e pode significar várias coisas dependendo do que você está falando. A Bíblia mostra vários tipos de família. Família com filho, família sem filho, viúvas, órfãos, pessoas solteiras, lares marcados por tragédias, famílias reconstruídas. Então a pergunta mais precisa não é assim, olha, existe uma fotografia única da família da Bíblia? E a resposta é não. Mas a Bíblia estabelece um padrão para o casamento e um padrão para a união sexual. E aí sim a resposta é, sim, tem um padrão bíblico. Quando Jesus quer definir um padrão bíblico, ele volta à criação, ele diz homem e mulher, o homem se unirá à sua mulher e serão os 2 uma só carne. Esse é o padrão. Então, qual é o grande problema aqui do argumento do Karnal? É que ele pega exemplos de pessoas violando o padrão bíblico e utiliza essas violações para dizer que o padrão bíblico não existe. A existência da transgressão aqui dessas pessoas, desses pecadores, não elimina a regra que a Bíblia mostra. Exatamente o contrário. Essas pessoas quebraram o padrão, quebraram a regra que a Bíblia mostra. Por isso, gente, a gente precisa aprender uma das regras básicas de interpretação da Bíblia. Nem tudo o que está registrado na Bíblia é recomendado pela Bíblia. Se nós quisermos descobrir aquilo que as Escrituras ensinam de verdade, nós precisamos perguntar, o texto está simplesmente narrando um fato ou ele está condenando esse fato? Ou ele está permitindo esse fato? Ou ele está estabelecendo um princípio? Ele está estabelecendo um padrão, porque o padrão bíblico é um casamento monogâmico, homem e mulher, deixando a sua casa e se unindo, tornando-se os 2 uma só carne. Esse é o padrão bíblico estabelecido por Deus na Bíblia Sagrada, tá? Mas responda aí nos comentários para a gente finalizar esse vídeo. Por que você acha que o Karnal disse todas essas coisas? Eu vou te dar algumas opções e você pode colocar o que você quiser aí. Primeiro, ele é leigo e não conhece bem a Bíblia. Será que é por causa disso? Ou segundo, ele conhece realmente a Bíblia, sabe o que a Bíblia ensina, mas ele quer justificar, talvez, a sua prática sexual distorcendo as Escrituras. Por que será que o Karnal está falando isso? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Deixa um like pra gente se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas que talvez tenham ouvido isso aqui pensem, olha, é verdade. Não, não é verdade não. Tem muita coisa do outro lado pra gente comentar, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teu lugar.